Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula e na aula de hoje vamos aprender sobre o teorema da tangente, que diz assim: se a partir de um ponto P exterior a uma circunferência forem traçadas duas retas tangentes a essa circunferência, sendo A e B os respectivos pontos de tangência, então PA vai ser igual a PB. Alexandre, não entendi foi a nada. Beleza, eu explico de novo, mas dessa vez mostrando na figura. O que está dizendo o teorema da tangente? O teorema da tangente está dizendo para a gente o seguinte: existe uma circunferência, existe um pontinho fora da circunferência. Através desse pontinho é formada uma reta que tangencia a circunferência nesse ponto e outra reta que tangencia a circunferência nesse ponto. O teorema está dizendo que PA é igual a PB, ou seja, o segmento PA, que é esse aqui, é igual ao segmento PB, que é esse aqui. Isso significa que se PA mede x, PB também vai medir x, ok? E aí, como que eu demonstro isso, né? A demonstração é tão simples que eu vou até fazer com vocês aqui. Olha só, se eu posicionar aqui o centro da circunferência, eu vou chamar de O, por exemplo, vou ligar o centro da circunferência com esses dois pontos, com o ponto A e com o ponto B. Perceba o seguinte: uma propriedade do ponto de tangência é a reta que passa por ele, junto com o raio, forma 90 graus. Então, eu tenho 90 graus aqui e eu tenho 90 graus aqui também. Note que esse segmento é o raio e aqui também é o raio. Então, essa informação é muito importante, pessoal. No ponto de tangência sempre é formado 90 graus. Outra coisa, se eu pegar o segmento que vai do ponto O até o ponto P, eu vou acabar criando dois triângulos. E é através desses dois triângulos que eu vou mostrar para vocês que esses dois lados são iguais, né? Vou acabar provando o teorema das tangentes. Percebam o seguinte: eu tenho esse lado desse triângulo igual a esse lado, ok? Né? Que seria um cateto, né? Porque eu formei dois triângulos retângulos. Esse aqui seria a hipotenusa, pertencente ao primeiro e ao segundo triângulo. Então, nesses dois triângulos, eu tenho dois catetos iguais. Esse cateto é igual a esse. E a minha hipotenusa também pertence aos dois triângulos. Além disso, eu tenho o ângulo de 90 graus. Então, como eu tenho cateto igual a outro cateto, hipotenusa desse triângulo igual a hipotenusa desse triângulo, eu concluo, por semelhança de triângulos, que o terceiro lado, que é o que está faltando, que é exatamente o segmento PA, só pode ser igual ao segmento que está faltando aqui desse lado também, PB. Isso por semelhança de triângulos. Demonstrando assim o teorema das tangentes. Então, toda vez que vocês virem dois segmentos tangentes a uma circunferência, esses dois segmentos são iguais, tá? Quando eles partirem do mesmo pontinho exterior. Tá legal? Então, vamos ver uma consequência imediata do teorema das tangentes, que é o teorema de Pitot. Temos aqui, então, o teorema de Pitot, que vai falar sobre os quadriláteros circunscritíveis, né? O que é um quadrilátero circunscritível? É um quadrilátero que tangencia a circunferência por fora. Ou, se você preferir, a circunferência está no interior desse quadrilátero, tangenciando nos quatro pontinhos. E o que vai dizer o teorema de Pitot? Olha só, ele vai dizer o seguinte: em um quadrilátero circunscritível, a soma das medidas dos lados opostos desse quadrilátero é a mesma. Ou seja, se eu pegar o lado AB e somar com o lado CD, eu vou encontrar um resultado. Esse resultado vai ser o mesmo que se eu somasse o lado BC com o lado AD. Então, eu tenho aqui uma relaçãozinha do teorema de Pitot, que vai dizer exatamente isso.
a soma dos lados opostos em um quadrilátero circunscritível vai ser sempre igual. E vamos fazer a demonstração desse resultado também, através do teorema das tangentes. Percebam o seguinte, ó, se esse quadrilátero é circunscritível, é porque existem pontos de tangências. E quando eu considero esses pontos de tangências, ó, esse vértice do quadrilátero funciona como um ponto exterior, exatamente o que a gente acabou de aprender. Logo, eu posso dizer que esse segmento é igual a esse segmento, pelo teorema das tangentes. Então, eu tenho aqui, vou chamar de x, aqui também vai ser x. Aqui eu também vou ter, pelo teorema das tangentes, segmentos iguais. Então, vou chamar aqui de y e aqui de y. Ok? A mesma coisa vai acontecer desse lado, só que agora eu vou chamar de azinho e azinho. Pode ser qualquer letra. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Vou chamar de bzinho e bzinho. Bom, em que vai se consistir a nossa demonstração? Ó, eu vou provar que essa relação aqui é verdadeira. A soma dos lados opostos é igual à soma dos outros dois lados opostos. Então, eu vou pegar, ó, vou fazer a demonstração, vou fazer aqui em cima. E vou pegar o seguinte, ó, AB. Quem é AB? AB é x mais A. Quem é CD? CD é B mais Y. Pelo teorema de Pitot, está dizendo que eu tenho que igualar ao AD. Quem é AD? X mais Y mais o BC. Olha lá, o BC é A mais B. E a gente analisa, observa e vê se essas duas igualdades são ou não são iguais. Ó, x mais A mais B mais Y é igual a x mais y mais A mais B. Se eu reorganizasse aqui, ó, puxar o y aqui pertinho do x, eu tenho x mais y mais A mais B igual, aqui eu também tenho x mais y mais A mais B. Então, realmente, esse teorema ele é válido. Pensar em somar os lados opostos e encontrar o mesmo resultado que a soma dos outros dois lados opostos. Então, temos aí o nosso teorema de Pitot. Gravem bem esse teorema porque a gente vai utilizar bastante esse resultado aí nas questões de geometria que envolvam circunferências com retas tangentes, beleza? Bom, dando continuidade, a gente vai fazer dois exercícios para aplicar esses dois conceitos que a gente viu. Questão número 1 diz assim: na figura, o círculo está inscrito no triângulo ABC, cujos lados medem AB 9 cm, BC 8 cm e AC 5 cm. E M é o ponto de tangência. A medida de MB é igual a... Ó, MB é esse segmento aqui. Ele quer descobrir esse segmento, então vou chamar aqui de X. Mas espera aí, o círculo está inscrito, então existem 3 pontos de tangências aqui. Logo, se eu chamei aqui de x, que é o que eu quero calcular, aqui também vai valer x. Isso de imediato eu já posso dizer, pelo teorema das tangentes. Agora, ele me deu as seguintes informações, ó. AB vale 9, então de A até B eu tenho 9 centímetros. Ok. BC vale 8, então de B até C eu tenho 8 centímetros. Ok. E AC vale 5. AC vale 5 centímetros. Perfeito. Agora, observa mais uma coisa. Eu consigo determinar essa medida aqui, ó, que é 9 menos x. É ou não é? Se você tem um segmento inteiro e você quer tirar um pedaço dele para descobrir o outro, é só você diminuir. E se aqui vale 9 menos x, ó, pelo teorema das tangentes, olha lá, ponto exterior, 2 pontinhos tangentes, aqui eu também tenho 9 menos x. Da mesma maneira, ó, esse pedacinho aqui vale 8 menos x. Pelo teorema das tangentes, de novo, do outro lado também vale 8 menos x. E agora, como que eu descubro o valor de x? Usando esse terceiro lado aqui, ó, o lado AC,
que vale 5 centímetros. Logo, se eu somar esse pedacinho com esse pedacinho, o resultado tem que valer 5. É exatamente o que eu vou fazer. Ó. 9 menos x mais 8 menos x tem que ser igual a 5. Virou uma equação. E essa equação vai dar menos 2x é igual 9 mais 8, 17. 17 passou negativo para o outro lado. Fica 5 menos 17. Vai dar menos 12. Multiplicando para menos 1 vai ficar 2x igual a 12. Logo, como 2x é igual a 12, x é igual a 6. Descobrimos, assim, o valor de x. A questão queria o valor de MB. E MB foi exatamente x que a gente tinha estabelecido. Logo, nossa resposta é o 6 mesmo. Tá? Beleza? Bem tranquilinho. Usamos apenas o teorema das tangentes. Agora, uma outra questão é a questão número 2, que diz assim: seja ABCD um quadrilátero circunscritível, determine o valor de x. Ó, ele já disse que o quadrilátero ABCD é circunscritível. Isso significa, ó, tem os pontos de tangências, ok. Se é circunscritível, a circunferência está no interior dele, ou ele está no interior, ele está no exterior da circunferência, ele, o quadrilátero, né? E, mais ainda, se é circunscritível, pelo teorema de Pitot, a soma dos lados opostos são iguais. Então, eu já posso dizer que 2x mais 1 mais 9 é igual a x mais 7 mais 12. Montamos assim uma equação. Resolvendo essa equação, a gente vai ter 2x menos x, vai dar x, igual 7 mais 12, 19. 1 mais 9, 10. 19 menos 10, 9. Prontinho. O valor de x é 9. Beleza? Outra consequência do teorema das tangentes tem a ver com o raio da circunferência inscrita num triângulo retângulo, né? Olha só a situação que é. Eu tenho um triângulo retângulo e um círculo inscrito dentro desse triângulo, tá? Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Considere uma circunferência de raio R inscrita em um triângulo retângulo de hipotenusa A e catetos B e C. Temos a seguinte relação. O raio dessa circunferência é igual ao semiperímetro menos a hipotenusa, né? Toda vez que vocês virem um pezinho, significa semiperímetro, né? Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Semiperímetro é a metade dessa soma. Tá legal? Então, essa é a relação que a gente vai precisar demonstrar. Que o raio é igual ao semiperímetro menos a hipotenusa. A gente vai começar da seguinte maneira. Eu sei que esses pontinhos aqui existem, né? Os pontinhos de tangências. Por que que eu sei que existem? Porque a circunferência está inscrita, né? Foi dito isso inicialmente. E quando eu ligo o raio até esses pontinhos de tangência, eu acabo criando o quê? 90 graus. Tanto de um lado quanto de outro. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Aqui também tem 90 graus e aqui também tem 90 graus. Daí temos o seguinte, ó. Cada um desses dois segmentos vermelhinhos representa um raio, o raio do círculo. Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Logo, como isso daqui formou 90 graus e aqui também tem 90 graus, essa figura aqui é um retângulo. Logo, eu posso transportar esse raio para cá. Esse pedacinho aqui mede R. Da mesma forma que esse pedacinho de cima eu posso transportar para baixo. Logo, aqui embaixo mede R também. Consequentemente, se eu sei que meu cateto mede C, esse pedacinho aqui, na verdade é um pedação, mede C menos R. É só você tirar o raio daqui. Da mesma maneira, esse pedacinho aqui mede, ó, tudo vale B, B menos R. Agora, pelo teorema das tangentes, eu posso pegar essa medida aqui, ó,
que vai ser exatamente igual a essa daqui. Então, eu posso trazê-la para cá. Aqui vai valer B menos R, que vai ser até aqui. E daqui para cá, eu tenho C menos R, ó, que pelo teorema das tangentes, essas duas medidas são iguais. C menos R. Bom, a partir daí, o que eu tenho? Eu vou ter o seguinte, se eu somar esse pedacinho, que é B menos R, com esse pedacinho, que é C menos R, eu vou descobrir que o valor desses dois somados vão dar A, que é a minha hipotenusa, né? Parecido com o exercício que a gente acabou de fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, B menos R mais C menos R é igual a A. Ok. Melhorando isso daqui, eu tenho o seguinte, menos R com menos R, menos 2R's. B mais C é igual a A. Meu objetivo é isolar o R, porque eu quero descobrir o valor de R. Então, eu vou passar o B mais C para o outro lado. Vai ficar menos 2R's igual a A menos B menos C. Bom, eu não gosto de ver muita coisa negativa, então eu multiplico para menos 1, só para ajeitar as coisas. Vai ficar 2R's é igual, ó, muda o sinal, menos A mais B mais C. E agora vem a jogada de mestre. Eu vou pegar esse menos A sem fazer nenhuma alteração, né? Eu vou fazer algo aqui, na verdade, eu vou fazer uma alteração, mas que não vai influenciar no resultado da equação. Eu vou trocar o menos A por menos 2A mais A. Olha só, atenção a esse pulo do gato. Concorda comigo que menos A é a mesma coisa que menos 2A mais A? Ó, quanto que é menos 2A mais A? Sinais diferentes. Dá o sinal do maior, que é menos, e diminui. 2 menos 1, 1. Então, menos A. Eu posso trocar o menos A por essa continha aqui, que não vai alterar em nada o meu resultado. Tá bom? Então, vamos fazer isso. 2R's é igual a menos 2A mais B mais C. Mais B mais C. Tudo isso para quê, gente? Olha só, A mais B mais C é exatamente o meu perímetro, né? Eu estou somando os três lados do triângulo, então é o meu perímetro. Então, eu posso trocar A mais B mais C pelo perímetro. Lembrando que perímetro a gente representa como sendo 2P, tá? Porque o P sozinho significa semiperímetro. Então, vai ficar 2R's é igual a menos 2A mais o perímetro, que é 2P. Agora, todo mundo apareceu com 2, eu posso cortar todos esses 2 aqui. É a mesma coisa que se eu estivesse dividindo toda a minha equação por 2. No final das contas, vai me sobrar R igual a menos A mais P. Ou melhor, se eu trocar de lugar aqui, né, para ficar igual a relação, posso trocar sem problemas. P menos A. Com isso, eu concluo o seguinte. Eu concluo que toda vez que eu tiver um círculo inscrito dentro de um triângulo retângulo, o valor do raio desse círculo vai ser igual ao semiperímetro desse triângulo menos o valor da hipotenusa, tá? Semiperímetro menos a hipotenusa é o valor do raio. Mas tudo isso por causa desse pulo do gato aqui, ó. Se a gente não faz esse pulo do gato, a gente não conseguiria chegar a esse resultado, a essa demonstração. Então, todo esse cálculo aqui foi para mostrar para vocês que a gente consegue demonstrar as coisas em matemática. Não é simplesmente uma fórmula que está ali, é para ser decorada. Às vezes, entender o conceito ajuda muito a desenvolver o nosso raciocínio, tá? Então, vamos fazer agora uma aplicação direta desse conceito aqui para a gente fechar
com chave de ouro a nossa aula. Vamos lá então, ó. Questão de número 3. Diz assim: na figura abaixo, o círculo de centro O está inscrito no triângulo retângulo, em que AC igual a 8 centímetros e BC igual a 10 centímetros. A medida do raio do círculo inscrito vale, olha só, exatamente a situação que a gente acabou de ver. Então, o que a gente tem aqui? Um círculo inscrito em um triângulo retângulo. AC vale 8 centímetros, então eu tenho aqui 8 centímetros. E BC vale 10 centímetros. Ó, BC é a medida da hipotenusa. Então, BC vale 10 centímetros. Quer calcular o valor do raio? Bom, a gente acabou de ver que o raio de um círculo inscrito num triângulo retângulo, ele é dado por essa fórmula. É o semiperímetro do triângulo menos a hipotenusa. Eu gosto sempre, gente, de deixar bem claro aqui, ó, que esse Azinho é hipotenusa. Porque vocês vão ver aí que, dependendo do autor, tem gente que considera a hipotenusa como C, né? O cateto A e aqui o cateto B, e a hipotenusa como C. Então, às vezes, você pode se perder. Então, eu acho muito mais fácil decorar que esse valor aqui é a hipotenusa. Então, vocês podem passar a escrever essa fórmula assim, ó. O raio é igual ao semiperímetro menos hipotenusa. Eu prefiro, particularmente, representar assim, que aí não tem erro. A hipotenusa vale 10, então eu já estou com meio caminho andado. O meu raio vai ser o meu semiperímetro menos 10. Agora, quem é o semiperímetro? Eu tenho que calcular o perímetro primeiro para descobrir o semiperímetro. Mas aí, para calcular o perímetro, está faltando um camarada aqui, ó. E aí, como que eu vou descobrir esse camarada? Lembrem-se que vocês têm um triângulo retângulo. Pitágoras está aí para ajudar qualquer um que pedir socorro. Então, vamos fazer um Pitágoras aqui e descobrir o valor desse cateto. Vou chamar aqui de x, por exemplo. Então, vai ter hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, eu tenho que 100 é igual a x ao quadrado mais 64. 100 menos 64 é 36. X ao quadrado é igual a 36. Então, x é a raiz de 36. Logo, o x vale 6 centímetros. Descobrimos quem estava faltando. Então, aqui a gente tem 6 centímetros. Com isso, eu consigo calcular o meu perímetro. Olha lá, o meu perímetro, que é representado por 2π, é igual a 10 mais 8 mais 6. 10 mais 8 mais 6. Então, o meu perímetro é igual a 18 com 6, 24. Meu semiperímetro é só dividir para 2. Ó. 24 por 2, meu semiperímetro vale 12. Prontinho. Com o meu semiperímetro em mãos, eu posso partir para o final. O raio vai ser igual a 12 menos 10. Logo, o meu raio é igual a 2. 2 o quê? 2 centímetros. Temos aí, então, a nossa resposta, alternativa B. Beleza? É isso aí. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar ajudando a vocês a tirar qualquer dúvida que aparecer. Tranquilo? Então é isso aí, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Valeu!